Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana. O meu nome é Guilherme, podcast 53, não é verdade, Fábio? Episódio 53, aqui estamos e com 2 vitórias na semana. Quanto tempo vitórias. Não temos o prazer de falar isso? Semana boa, não foi, Gibson? Foi sim, cara. Pô, bem que 2 vitórias na mesma semana, 2 semanas atrás teve, não teve? Posso estar enganado? Não, faz um bom tempo que não tem. Faz mais tempo, eu tô tão otimista assim. Teve empate. Só você contar o do futebol feminino, aí bom, tem. É verdade. Tem. Mas as meninas estão dando mais alegria que os homens, né, cara? Tá mais fácil torcer pra elas. Mas começamos bem os mata-matas, né? Com certeza. Bem. Matamos as primeiras, vamos às próximas. É isso aí, Fábio. Então, fale do seu destaque nessa semana. O meu destaque é a volta do gol coletivo do Corinthians, né? Obviamente que o gol não foi marcado por múltiplas pessoas de uma vez só, um só é responsável por colocar a bola pra dentro. Mas nesses 2 jogos... Tipo, 5 pessoas combinarem, peraí, para na linha, chuta todo mundo junto, né? Talvez precise disso, né? Precisa dessa sincronicidade toda aí, mas o Corinthians não consegue treinar pra fazer isso. Mas enfim, o primeiro gol, principalmente contra a Universidade, né, foi muito... o gol do time, assim, né? Saiu... aquela pressão, né? O time inteiro foi pra frente, ficou só os 2 zagueiros e o Léo Príncipe pra trás, o resto todo do time tava na frente ali. Na hora do gol, você podia ver todos eles ali na câmera. E ainda bem que estavam todos lá, porque... E precisou de todos eles, né? Podia ter saído um golaço do Gabriel, o goleiro defendeu. Podia ter saído um outro golaço do Arana, o goleiro também defendeu. E aí foi o mais feinho, mas o que valeu foi o do Rodriguinho, que só teve o trabalho de empurrar pra dentro ali. Aquele esquema, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. E o gol de hoje foi outro gol de time, que eu considero um gol de time, que teve ali uma jogada pela lateral entre o Arana e o Romero. A bola sobrou pro Maicon, que lançou pro Jadson, que depois cruzou pro Rodriguinho aí fazer também. Os 2, na verdade, são do Rodriguinho, né? Esses gols de time. Os seus 2 exemplos são esses. Mas a gente pode falar do segundo gol também contra a Universidade, que também foi um jogo coletivo, né? Tava até em dúvida entre... Você falou desse gol aí, eu tava em dúvida de falar do jogo como destaque, que tem... Apesar de não estar fazendo gols, tem feito um excelente trabalho ali na frente como pivô. E participou desses gols, assim, dos 2 primeiros pelo menos. Hoje nem tanto. Enfim, eu resolvi falar do time inteiro, que acho que tem a ver e é uma evolução do Corinthians aí, ver esses gols saindo dessa forma. Ah, sim. E o seu destaque, Gibson? Cara, o meu destaque é que o Jadson, desde que voltou, essa semana ele voltou a ser decisivo, né? Ele tinha voltado, mas ele tava ainda devagar. Chegou assim, da China, né? Da China, chegou meio pansudinho. 4 meses sem jogar. Então, E ainda tava jogando um ano na China. Comendo aquelas comidas esquisitas, jogando aquele futebol esquisito. Demora um tempo pra voltar, né? Sentiu falta do Renato Augusto. Exatamente, o do Tite, né? Enfim. E aí, mas desde que ele voltou, esses 2 jogos essa semana, cara, ele foi muito importante, foi muito fundamental pro desempenho do time, cara. E tá jogando, de certa maneira, meio forçado, porque ele tá com a coxa lesionada. Antes do jogo de hoje, por exemplo, ele ficou até sábado fazendo tratamento pra poder jogar hoje. Ele saiu no jogo do meio de semana, já colocou hoje já também saiu mais cedo, né? E nos 2 jogos não é que falar, tipo, resolveu o jogo. Cara, o jogo tava... Hoje principalmente tava 1-0, não tava o jogo ganho, resolvido. Então, pra ele ter saído, cara, você pode apostar que ele tá jogando um sacrifício, né? Mas ele tá sendo bem fundamental, cara. Então, esse sacrifício dele tá valendo a pena, ainda mais nesse mês de mata-matas, né? Verdade. Tá voltando a acertar aquele passe certeiro que deixa as pessoas na frente do gol. O gol de hoje contra o... O de hoje, só teve hoje. O gol de hoje foi um cruzamento impecável. Não, e foi... Quando a bola chegou no pé dele, você vê que ele espera o momento exatamente, certo. Assim, ele espera ver o que a zaga vai fazer e aí vê o ponto exato do Rodriguinho pra cruzar ali. Não, o cruzamento foi impecável, nem com a mão. Foi com muita inteligência que ele fez aquilo. Gol de paciência. E ele traz também o chute de fora da área, né? Sim, sem dúvida. Marcou um belo gol na quarta-feira de fora da área. E já tinha marcado outro na arena também, de fora da área, ajeitou e bateu bonito. Então, é uma coisa que faltava no time. Então, é o que eu tô falando, é um cara que às vezes resolve na individualidade.
né? Que é uma coisa que falta. E acho que, inclusive... E ele chama um pouco a Não, responsabilidade. chama, sem dúvida. Ele tá mais sempre pegando na bola exatamente, e tal. né? Eu acho que a gente via Ele no ano sabe muito passado bem o alguns papel dele jogadores no time. que parecia que fugiam da responsabilidade. A Sim, gente sim. ficava com essa impressão, né? Sem dúvida. E ele tá sempre presente, tá sempre... E eu acho que tá muito claro pra ele esse papel dele. Tipo, né, de, porra, eu tenho que resolver isso, eu tenho que chamar a responsa, eu tenho que dar exemplo pra todo mundo aqui dentro. Sim, sim. Né? E acho que isso tem a ver, inclusive, com o fato do destaque do Fábio, dele falar do coletivo. Porque se for pegar o Corinthians não tem nenhum jogador, tipo, driblador, que vai pra cima e resolve sozinho uma jogada. Se o Corinthians não trabalhar como um time, não trabalhar com o passo de bola, um cedendo pro outro, não vai sair gol. E tá saindo porque os caras estão fazendo isso. Não, com certeza. E o seu destaque, Guilherme? Qual que é o seu destaque de hoje? O destaque não vai fugir muito do destaque de vocês também, mas eu vou seu- falar de outra parte do time. O senhor tá complementando A o do defesa. Fábio. Eu acho que o time começa pela defesa, né? E o Carille tá deixando bem claro isso. Esse começa. O Pablo e o Balbuena, nossa dupla titular, o Balbuena que fez um ano apenas razoável ano passado e esse ano tá muito bem. O Pablo chegou e acertou, parece, a defesa do Corinthians. Eles já tiveram 12 jogos juntos, né, jogando esse ano. Uhum. São 10 jogos que o time não sofre gol com os dois em campo, né? Com os dois em campo, o time sofreu 3 gols. Então é uma defesa segura, uma defesa que garante o zero no placar. E quando não tá a dupla em campo? Qual que é? Porque eu tinha visto, eu não lembro agora de cabeça. Era estatística. Foram 7 jogos sem a dupla e parece que o time levou 7 gols. Nesse Então, é brutal a diferença. É grande, é enorme, brutal. é enorme. Então essa defesa se acertou e, claro, é bom também dar um destaque pro Cássio, que começou o ano passado muito mal, mas é que esse ano tá jogando muito bem. Ah, sim. Na quarta-feira ele fez uma bela defesa, nesse jogo também, quando tava 0-0, ele também fez uma bela defesa, né, numa outra cabeçada. Ele chegou com vontade de mostrar que ele é o titular, né? Mas você sabe que o Cássio, foi uma observação dentro do seu destaque, já tá falando da defesa, ano passado ele tava muito lento, ele tava um jogador lento, ele chegava tarde nas bolas, ele tava sem tempo Tava gordo, né? Tava gordo. Mas acho que além da gordura, falta. Tava meio broxa, assim, o cara não tava com a pegada, né, de vamos jogar a bola, né? Esse ano ele voltou até essa pegada, mas eu senti, posso estar enganado, hoje eu senti ele mais lento de novo. Cara, não, eu acho que não. Eu achei, não sei se foi impressão minha, não sei. Quando ele foi exigido, ele mostrou muito bem. Quando precisou, ele tava lá. Fez uma defesa difícil de se fazer. Sim, aliás, sim. não é? E complementando o seu destaque, acho que o Pablo é essencial nisso tudo, né? Porque o Balbuena, ano passado, era esperado que ele fosse o protagonista dessa defesa e ele não segurou a onda, não conseguiu segurar essa onda. E agora, como complemento ao Pablo, e o Pablo como protagonista, o Balbuena está bem melhor. Ah, sim. O Pablo transmite essa segurança muito mais. E ainda por cima aparece lá na frente, né? Porque o que esse cara aparece bem ali nos momentos de bola parada, etc., dando cabeçadas perigosas. E é bom a gente também dar o destaque, dentro desse destaque meu da defesa, dar o destaque também pro Carille, que era conhecido como auxiliar do Mano e do Tite, e ele treinava as defesas do time, né? Então ele acertou a defesa do time agora como treinador oficial, e agora tá tentando arrumar lá do meio pra frente. O Jadson chegou e ajudou bastante. Que era uma característica dos times do Tite, que a defesa era quase impenetrável, né? O cara jogava... Ele começa a armar o time ali. Sim, exatamente. Sempre. Vamos falar então do primeiro jogo dessa semana, o 2-0 contra o Universidade do Chile lá na Arena. 2-0. Gibson, como é que você achou desse 2-0? Então, cara, eu não achei. Não achei. Você perdeu? Eu perdi o jogo. Globo, cara. Mas eu tava trabalhando, São muitos canais na sua TV, o cara assina todos os canais da cabo, não encontrou o canal certo. Mas eu não tava em casa, tava trabalhando. Cheguei em casa faltando 5 minutos pra acabar. Acho que eu vi os últimos 5 minutos. Nem isso de jogo, se não vier. Que triste, cara. Depois eu vi um compacto, obviamente vi ali uns melhores momentos, cacei na internet, vi ali os lances e tal. Mas não é a mesma coisa que ver o jogo, né? Não é. Inclusive, eu queria lançar a pergunta aqui pros dois irmãos da Irmandade que assistiram o jogo. Um comentário comum que eu vi no dia seguinte ao jogo foi de que o placar de 2-0 mascarou um pouco a performance do time. O Corinthians não teve uma performance para 2-0, não jogou bem a esse ponto, né? E muita gente criticou o time falando, olha, tudo bem, foi um belo placar, adiantou pro lado do Corinthians, já praticamente garante essa classificação, né? Vai ser muito difícil tomar uma virada dessa. Eu não chegaria a dizer que garante. Não garante, mas já tá ali com um pezão, tá com um pezão bom já no lugar. Mas falou que assim, o time perdeu muito passe, errou muito passe, não conseguia agredir o time da Universidade do Chile. E aí depois do primeiro gol, as coisas começaram a andar um pouco mais fácil, até os caras tiveram que ir pra cima, sei lá. Depois que o Corinthians marcou o gol, o jogo mudou realmente. Mas eu fiquei muito feliz quando começou a partida e eu vi que a Universidade não ia ficar atrás.
Ele ia pra cima do Corinthians. Eu falei, isso é bom pro time. Ah, sim. Porque o Corinthians tem uma certa dificuldade em criar, enquanto que ficar atrás, a defesa do Corinthians é boa. Quando o Se Corinthians joga com o time bem. fechado, o Corinthians se ferra inteiro. A oportunidade de gol de verdade que a Universidade do Chile teve foi uma só, durante o primeiro tempo. Aquelas estatísticas mostravam, ele chutou não sei quantas vezes pro gol, o Corinthians só chutou uma vez, sei lá o quê. Mas de verdade, assim, o cara chutou, o Cássio fez uma bela defesa e foi só. Sim. Primeiro tempo foi até tranquilo. Eu tava gostando do jogo, tava falando que o Corinthians tá jogando bem, tá se defendendo bem. Realmente errando muitos passes, especialmente no contra-ataque. E aí mata o contra-ataque. A crítica é que não conseguia, justamente, do meio pra frente era o problema, não conseguia agredir, não conseguia aproveitar o contra-ataque. O que me preocupava era isso, porque o adversário propor o jogo e ter mais volume de jogo, isso é o tipo de coisa que realmente favorece o Corinthians hoje. Porque a proposta do Corinthians costuma ser essa. Segura ali, quando o time embola o meio de campo, o Corinthians não consegue andar, não consegue avançar. Esse era o meu medo, que a Universidade viesse se defendendo. Mas, como não aconteceu isso, o que me preocupava era assim, a saída de bola tava muito ruim. Tava muito ruim. Os caras erravam o primeiro passo, não é que errava o segundo, o terceiro, que é o que normalmente vinha acontecendo, errar aquele de definição. Errava o primeiro, já devolvia a bola direto e os caras voltavam. Tudo bem, teve uma chance real, mas às vezes nessa uma chance real o cara faz. E aí se sai perdendo esse jogo, descamba tudo. Mas aí a tática não, aí o jogo funcionou a favor do Corinthians. O Corinthians estava bem na defesa, se defendeu muito bem, o Universidade não chegou uma vez, não fez, e o Corinthians quando chegou lá, numa bateria, né, a gente já comentou o gol mas vários chutes a gol, foi lá e fez um, o Rodriguinho deixou dele. Funcionou. E aí o segundo tempo, voltando do segundo tempo, o jogo já era outro, né, o Corinthians já mais seguro e o Universidade mais cauteloso, sem saber se ia pra frente, sem saber se ficava e tal, e nessa o Corinthians jogou um pouco melhor o segundo tempo e aproveitou e fez mais um gol e perdeu chance de fazer mais. Então até acho que o placar de 2-0 foi justo, mas o Corinthians podia ter saído até com um placar maior no final da partida. Não, sim, no segundo tempo dominou completamente, assim, aí já foi um jogo diferente, né? Aí eram ações ofensivas do Corinthians e o Universidade não sabia muito bem o que fazer, porque não tinha dado certo o plano deles, de fazer o abafo e tentar fazer o gol antes. E aí o Corinthians, vendo que o Corinthians estava postado atrás, eles não tinham um plano B, não sabia muito bem como fazer, e ficavam... Parecia que o plano do segundo tempo perdendo era o mesmo no 0-0, ficava tocando a bola de lado a lado. Eles chegaram bem menos. Né? E aí tomaram o segundo, só aí depois que eles acordaram um pouquinho mais e pensaram, puxa, se a gente fizer é um resultado bom. Em algum momento eles deram essa acordada, mas já estava meio tarde, assim, eles não conseguiram recuperar isso, né? Sim. E aí acabou, e o Corinthians saiu com essa bela vantagem pro próximo jogo, que é só em maio. 2-0 não garante a classificação, mas já é um bom passo, ainda mais se claro. mantiver essa média de gols sofridos, né? Sim. O Corinthians vacinado, lembra do Atlético Mineiro, uns 2-3 anos atrás, que teve essa mesma vantagem. Sem dúvida. Não, e se eu for pensar, esse mês aqui a gente já feito lá a matemática, do Abril Sangrento, né, que iam ser 9 jogos de mata-mata. Pô, já foram 3, cara. Não, já foi um terço. Tamo bem na fita. Não perdemos nenhum. É isso aí. O craque do jogo nessa partida contra a Universidade foi o Arana, né, pelas nossas notas. E eu acho que o Jadson e o Rodriguinho não fizeram a melhor partida deles, mas foram decisivos. E isso vale muito, né? Eu acho que no ano passado a gente tinha jogadores o Arana tá voando baixo, né? Que não faziam boas partidas e que não eram decisivos em momento nenhum. Então o time já mostra uma atitude diferente do que a gente via no ano passado. É bom falar também a estreia do Carille em jogos internacionais. Então foi uma estreia boa, estreia do Corinthians nessa Copa Sul-Americana. Não, com certeza. E você falou aí, o Rodriguinho e o Jadson não tiveram uma excelente partida, mas já começou a demonstrar esse protagonismo, né? Acho que depois também demonstrou, de certa forma, nesse segundo jogo que a gente vai começar a falar daqui a pouco. Não, pode falar já. E mesmo não tendo um bom dia, eles são os caras que estão decidindo e são os caras que a gente espera que decidam, né? Você falou o Arana tá voando baixo, o Arana tá sendo, não vou nem falar surpresa, porque a gente já via ele jogando muito bem 2 anos atrás, quando ele teve que substituir o Wendel na reta final do Brasileiro, já jogou muito. Ele tá seguro transmitindo isso, mas os caras que estão decidindo mesmo são que tem que decidir são esses dois. Mas agora, cara, essa pressão tem que estar em cima desses caras. O Rodriguinho renovou, Jadson voltou, custaram uma grana, tem que vestir a camisa, e esses caras estão acostumados a vestir a camisa com protagonismo, ao contrário dos do ano passado, e decidiram. Mas você vê o
o quanto o Corinthians joga muito mais pela esquerda que pela direita, né? Tipo, o time é meio manco nesse sentido. Não, acho que com o Fagner é mais equilibrado. Com o Léo Príncipe, realmente, o Corinthians vai muito mais pela esquerda. Mas mesmo o Fagner não tá na mesma altura do Guilherme Arana, assim. Do meio pra frente, não. Do meio pra frente, não. O Fagner segura muito mais. Quando o Corinthians agride de verdade, a jogada sempre vem do meio pra esquerda ali, né? E aí lá também que tá, geralmente o Michael tá ali também pra esquerda, então aquele lá tá muito forte, né, cara? Já vamos falar então desse jogo contra o Botafogo hoje, domingo. 1-0 lá na Arena, classificamos para a próxima fase do Campeonato Paulista e foi um bom jogo, né? O Corinthians, que tem uma dificuldade de propor o jogo quando o time chega para se defender, o Botafogo veio com essa proposta de jogo, mas o Corinthians se virou bem. Atacou, criou chances e fez lá um golzinho no primeiro tempo e foi o suficiente, né? Então, mas eu senti falta de intensidade, cara, do time, pra dizer bem a verdade, cara. Achei o Botafogo um time muito fraco. Um time pra ter sido 1-0, cara. Tipo, era um jogo pra meter pelo menos uns 2, 3 ali, até mais. Eu achei que o Corinthians tava jogando eu não sei se é aquela história, como vai ter um mês pancada, então, eu acho que isso é crucial, cara. A gente tem que lembrar, e os caras têm consciência disso, o Corinthians está no meio, ainda no começo, na primeira parte de um mês decisivo, claro. né? E, tá ganhando de 1-0 de um time que não propõe jogo. Cara, vamos segurar. Segura a perna, porque vai ficar correndo, batendo contra o muro. É que 1-0 você corre o risco de tomar aquele gol cagado, que nem a gente tomou um contra-ataque hoje, que os caras são ruins, cara. Mas se os caras não fossem tão ruins, tinham empatado o jogo lá pros pênaltis. Contra a Universidade, a gente já saiu com o Rodriguinho contundido, Jadson contundido, os caras caindo pelas tabelas. Hoje... O que é um problema pro time, porque a gente tá jogando 3 campeonatos e não tem 2 times. O time não tem reserva. Não tem reserva à altura. Então, no segundo tempo, segurar as pernas, acho perfeito. O time podendo fazer isso, e fez. Se tivesse tomado o gol, beleza, a gente ia estar aqui metendo pau nos caras. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque a defesa tá segura. Porque o time tá se postando bem. Então acho que tem que apostar nas armas que tem e tem que segurar a munição. Tem sim que segurar a munição pro próximo jogo. Porque agora vai pegar um Internacional num jogo decisivo, cara. Sem dúvida. E o Internacional sempre vem mordido contra o Corinthians, né? Não, mas vamos continuar falando do jogo contra o Botafogo. O Rodriguinho marcou o gol, ele tinha perdido um gol feito. Sim, né? Pelo amor de Deus. A bola sobrou pra ele numa falha grotesca do zagueiro do Botafogo e ele não conseguiu definir o lance. O Rodriguinho falhou muito no jogo, né, na verdade. Mas foi lá e fez o gol. Fez o gol, mas falhou muito. E é bom dizer, o Rodriguinho, pelo que eu me lembro, no ano passado ele marcou 10 gols. O ano passado inteiro. Nesse ano ele já marcou 4. Foi o primeiro gol dele no Paulista, mas ele marcou na Sul-Americana e tinha marcado na Copa do Brasil. Então ele tá tomando gosto por isso. Eu esperava que ele gostasse mais, que fizesse esses lances que aparecem, claro. Que caem no pé dele, ele ia só tocar e fazer o gol. Mas ele se mostrou decisivo aí e fez um gol, mais um gol dele na Arena. Mas o Corinthians tinha com aquela média de 13 chutes pra marcar um gol, né? Impressionante, assim. Acho que a finalização tá muito ruim ainda, né, cara? O arremate mesmo, aquele final, né? Eu ainda não vi as pessoas... quantos chutes o adversário do Corinthians precisa fazer pra marcar um gol no Corinthians. Eu acho que essa seria uma estatística interessante da gente ver. Realmente. Porque o Corinthians, a gente sabe dessa estatística que falaram, talvez até tenha mudado já. Não acho que tenha mudado muito. Eu também acho, enfim. Que a gente viu já faz umas rodadas atrás, né? Já. Mas eu acho que os adversários do Corinthians precisam de muito mais chutes pra fazer um gol no Corinthians. Então, às vezes, se a gente precisa de 13... e eles precisam de mais gols, isso acaba sendo a favor. Não, eu sei, mas isso gera esse monte de 0-0, 1-1, 1-0 que a gente tá vendo. Tô falando, mas se conseguisse aperfeiçoar a pontaria ali no final um pouquinho, ia ser um time que começa a botar medo, porque, o time que não toma gol e tem uma pontaria boa, por mais que tenha as suas limitações... Eu ia ficar feliz se o time marcasse mais gols, mas eu não estou triste ganhando de 1-0. Eu fico contente com 1-0. Eu acho que aí lembra o nosso corneteiro Edinho falou na nossa enquete da semana passada, né, que o Corinthians tem que priorizar a vitória e a vitória de 1-0 serve. E é isso aí, cara, tem que ganhar. Se for agora na quarta-feira ganhar de 1-0 e depois ganhar de novo em casa, show de bola, 100%. Eu acho que esse time, ele é limitado. E um dos limites dele é esse, ele não cria o suficiente para marcar muitos gols na partida. Felizmente, a gente tem uma defesa que leva poucos gols, e isso equilibra o time, né? E acho que as coisas estão até um pouco relacionadas, porque a gente gasta uma vaga do ataque, uma vaga ofensiva, com o Romero pelo posicionamento tático dele, pela forma como ele atua em campo, principalmente no lado defensivo. Se o Arana ataca muito, também é porque o Romero ajuda ele a marcar bastante. Então, o Corinthians abre mão em certos momentos de ter um poderio ofensivo maior para poder ter essa segurança na defesa. Contando com isso, vai conseguir encaixar aquele umzinho, talvez 2, e segurar.
Então acho que mas estratégico. Mas eu não sei se eu concordaria com o abrir mão. Abrir mão implica que se o time ficasse lá na frente fosse marcar mais gol. E a gente tá errando passe pra caramba e a finalização é muito ruim. Eu acho que de repente, já que a gente não consegue atacar também, eu acho que tem a ver. Vamos trabalhar melhor o meio de campo. Por isso que o Romero hoje, e o Carille falou essa semana, este é o meu time titular, o Romero é titular. Não é porque, nossa, ele tem uma fino da bola, o cara toca bem, resolve todas. É que no contexto ali defensivo... É artilheiro da Arena. É artilheiro da Arena, mas não é um craque. Até alguém comentou num desses jogos essa semana, falou, tipo, no comentário da TV, falou, o Romero não é um jogador que enche os olhos, mas é o jogador que enche os olhos do técnico, porque ele cumpre a função, ele ajuda a marcar, ele é um jogador pentelho, fica em cima dos adversários, pentelhando e tal. Exatamente. É um jogador que, nesse sentido, ele é valioso. Claro, ele poderia ser mais habilidoso, seria um sonho, né? Mas não temos esse jogador. Não é à toa que ele é o titular, né? Não tem outro para a posição que se encaixe melhor no time. A gente já falou sobre isso. Se tivesse outro, entraria fácil, mas não tem um cara que conseguiu fazer o que ele faz e produzir mais. Então, ainda não apareceu. Sim. E tem o pessoal comentando no live aí, Gibson. O Dinho ou Oliveira, é isso mesmo. Falou que muito fraco o jogo hoje, hein, cara? Eu falei, cara, eu também achei fraquinho, achei que faltou intensidade, mas, cara, ganhou 1-0, tá classificado, vambora. O Corinthians não vai conseguir mostrar muito mais do que isso. Exatamente. A gente não tem que ter essa ilusão. O jogo do Corinthians é esse. Eu ainda acho que o Corinthians pode crescer mais. E o Corinthians vai crescer mais. Mas eu acho que pro momento é isso, e a gente tem sim que comemorar cada uma dessas vitórias. Claro. Porque, na verdade, isso tudo ajuda a construir o time, ajuda a construir a confiança do time. A confiança do time, exatamente. Então, quanto mais longe for no Paulista, na Copa do Brasil, podendo até ganhar qualquer um desses, né? Tem a Sul-Americana, pô, vamos embora. Porque é um time em formação, não é um time que tá pronto, né? Claro. Mas é um time que pode peitar ququalquer outro. Se ao mesmo tempo tem uma certa fragilidade, pode perder de qualquer um, pode ganhar de qualquer um também. O Gilardi falou, o time não jogou bem, aliás, o Corinthians faz tempo que não joga tão bem. Aí ele pergunta, qual a última vez que vocês lembram de um jogo que o Corinthians teve o domínio total sobre o adversário? 2015, né? Então eu ia falar isso, eu ia falar, a gente pode voltar pra 2015. E esse ano, o Corinthians teve o domínio total do jogo contra o Palmeiras. Quando estavam 11 contra 11. Verdade. O Corinthians dominava aquele jogo, o Palmeiras acuado. E mesmo quando tava 10 contra 11, se defendeu muito bem. Bem. Então eu vou citar esse jogo. Aí, Gilardi, eu acho que esse ano nós já tivemos um jogo assim. Não foi um jogo de goleada, mas foi um jogo que... Foi um jogo que a camisa bateu, né? E foi o jogo prejudicado pelo que o time jogou com maior intensidade até o momento, até o ano. E esperamos que nessa fase decisiva retome isso quando necessário. Se necessário for. E a verdade é essa, esse time não encanta, mas nos jogos decisivos eles têm mostrado que vale a pena torcer por isso. Claro. E não é à toa fez os resultados que precisava. E não é à toa que com o resultado de hoje mantém a segunda melhor campanha do Paulista. Se é pra vamos comparar com os outros, com os demais, né? Tá bem. A nossa campanha tá boa. Tá bem. Mas tinha mais uma pergunta aqui pra gente. Não é uma pergunta, é pra gente comentar. Na realidade, o João Thomas Mello tá sempre com a gente aqui. Ele falou, comentem a respeito da fracassada transação do Valdívia. Vamos falar. Então vamos falar. Cadê o Edson? A gente queria trazer o Edson aqui pra falar sobre isso, mas ele não pôde vir. Vamos falar, já vamos entrar então nesse assunto do Valdívia, que aí no começo da semana... Vamos, até porque tem a ver com o jogo que a gente vai jogar no meio da semana, né? Teve essa história, né? O Edson no podcast passado garantiu que o Valdívia chegava e não veio. Eu ouvi de fontes firmes, né? O que a gente sabe pela imprensa que chegou é que o Giovanni Augusto não quis ir. E aí o negócio deu uma melada. Deu uma melada por causa do Giovanni Augusto. E aí depois o Inter falou que não tinha negócio nenhum, que o Corinthians estava mentindo. Depois do negócio já ter esfriado, eles falaram que não tava rolando. Enfim, quando o negócio tava quente, ninguém do Inter falava não. Exatamente. Mentira dos caras. Exatamente. Faz foi no DVD, né? Tipo, então, o Valdívia não veio. Eu acho que tem mais coisa além do Giovanni Augusto não querer vir, né? O Valdívia é um jogador identificado com o Inter. Eu acho que uma troca com ele, pro time do Inter, ele ia ter que se justificar muito bem para a torcida, sem dúvida, né? Sem dúvida. Acho que o vazamento e acho que é um problema, o Corinthians tem um histórico recente, né, esse ano, do Drogba, do Potker e agora do Valdívia, dessas contratações que não se concretizam, né? E esse vazamento de informação antes de ter o negócio sacramentado é um problema. Pois é, porque sempre era tem isso gente, que eu queria comentar. Quer dizer, já na segunda-feira,
começou um boato que não, o Palmeiras já vai levar ele, já que ele quer sair, o Palmeiras tem mais dinheiro, sei lá o quê. Então as pessoas ficam querendo meter a colher e tal. E eu não sei se esse vazamento tem a ver com essa coisa, vamos lançar isso, vamos ver a aceitação da torcida do Inter e a aceitação da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians estava feliz em trocar o Giovanni Augusto pelo Valdívia, até onde eu percebi. A torcida do Inter eu acho que não estava tão feliz assim. E aí o negócio melou. O que me parece claro é que nunca favorece o Corinthians esse vazamento de informações. Sim, Não, então me parece mais uma tremenda inabilidade de negociação num longo histórico recente de inabilidade de negociação. Tem que saber Você pega o exemplo do negociar. Potker, que aconteceu a mesma coisa, por essa contrataram, vai contratar. Tá contratado, não tá contratado? Tá contratado, não tá contratado. E o mais engraçado é que parece que o Corinthians agora tá atrás de um outro atacante da Ponte Preta. Sim. Que também não vai poder jogar a Copa do Brasil, não vai poder jogar exatamente. porra O nenhuma. Valdívia também não poderia. Então, o Valdívia também não poderia. Então, cara, tem muita Então, isso que eu tô aí, falando. né? É mais um episódio de uma história que já tá virando diretoria rotina, Tabajara, Caceta e Planeta não conseguiria fazer piada sobre essa diretoria exatamente. porque elas já estão fazendo sobre si. Não tem como. E o que fica dessa negociação frustrada é a vontade do Giovanni Augusto de ficar, ele declarou isso. Eu vi muita gente da torcida pegando o pé dele, falando, não, devia ter ido, sei lá o quê. Mas a gente reclama quando um jogador vem a público e fala que quer sair, e a gente reclama quando o jogador vem e fala que quer ficar. Então a gente tem que ter uma decisão aí. É legal ele ter tomado essa atitude, quero ficar, quero mostrar futebol. É claro que agora a torcida vai pegar mais no pé dele, Sem então dúvida, ele vai ter que mostrar muito mais ele do que falou ele mostrou que até queria, agora. então agora vai ter que mostrar, Vai né? ter que entrar em campo na oportunidade que tiver e mostrar muito mais. E essa atitude é condizente com a atitude que ele teve na chegada dele. Que ele chegou falando que era o sonho dele vestir a camisa do Corinthians, que a família dele é corintiana, ele se sente corintiano de coração, o que todo mundo fala quando vai pro time e tal, mas enfim, pareceu ser sincero naquele momento. E agora ele também fala, meu, cara, não é o momento de eu sair não, cara, eu não quero sair por baixo. Achei uma atitude legal dele, assim, nesse sentido. Fiquei triste que o Valdívia não veio, preferia o Valdívia a ele, mas achei que foi uma atitude bacana dele, como você falou. Temos que defender o cara nesse momento que ele bate no peito e fala, não, pô, aqui é Corinthians e eu quero ficar aqui, eu quero fazer história aqui, não quero fazer história lá. É bom dizer que o Giovanni Augusto foi a contratação mais cara do Corinthians no ano passado, Sim. né? Então ele chegou já com esse peso nas costas. Ainda não mostrou o seu valor total. Espero que ele venha mostrar agora com essa possibilidade de sair. Ele disse que não vai sair, então vamos ver. Eu ainda acho que ele foi crucial esse ano em um determinado momento, que foi nos pênaltis contra o Brusque ali, que ele bateu aquele segundo pênalti bem importante, depois do Jadson ter perdido o primeiro, e ele fez. É verdade. Aquilo lá traz de volta a confiança pro time. É verdade. Mas enfim, foi o único momento realmente esse ano, não dá pra ficar Mas defendendo o cara em foi todos. muito bem lembrado disso. Enfim, eu acho que o que fica é isso aí. O Giovanni Augusto agora vai ter que provar que quis ficar e que vale a pena ficar com ele, né? E esse adversário que vem aí então na quarta-feira, o Internacional? O próximo jogo do Corinthians agora é pela Copa do Brasil, o Inter, né? Lá em Porto Alegre. O Inter ou a Inter? O Inter. A Inter é a Inter da Itália. Esse é o Inter. Lá no Beira-Rio. É um time que tem um histórico de rusgas, né? Sim. Mas a nosso favor, tem uma estatística que você recentemente escavou na internet e mandou lá no nosso grupo, que é que entre os 12 principais times do Brasil, o Corinthians é o único que nunca sofreu uma eliminação na Copa do Brasil diante de times que não estão na Série A. Certo. O Inter hoje não está na Série A. Não está na Série A. Então... Aliás, o Inter dessa semana até tentou recorrer na FIFA, e a FIFA falou, sai pra lá, bagulho, vai jogar a Série B. Então tem essa estatística, o Corinthians nunca foi eliminado na Copa do Brasil por um time da Série B. Sim. O Inter é um time de Série B, então tem esse histórico aí. E de volta a dizer, é o único entre os 12 maiores times do Brasil que nunca sofreu uma eliminação. E não só isso, o segundo time que menos sofreu já sofreu umas 3, então tá bem. É que a Copa do Brasil tem essa característica, né, de colocar os times grandes pra jogar, às vezes, em cidades desconhecidas. E verdade seja dita, o Corinthians já foi esse time de Série B eliminando alguns Série A ali. Mas enfim, contribuímos pra ajudar a nossa própria estatística também aí, né? E o nosso time feminino, Fábio? Cara, o nosso time feminino é só alegria. Só alegria. É só alegria, cara. O time não perde, está 100% no ano. É incrível, né? Jogando muito bem. As meninas ganharam na terça-feira pelo Campeonato Brasileiro, ganharam de 3-0, com 2 gols da Bianca Brasil e um da meio de campo Grazi, né? 6 jogos, 100%. E cadê a nossa goleadora? Poxa, é uma boa pergunta. A Bianca Brasil é reserva da Gabi Nunes, que é a nossa goleadora,
A Gabi Nunes, como todo bom jogador, que Se vai bem no destaca Corinthians, foi convocada para a na seleção seleção, brasileira. aí sim. Então ela estava ao lado da Marta treinando, que a seleção brasileira vai fazer alguns amistosos, vai jogar contra a Bolívia aí agora. E a Gabi Nunes está lá. Então, por isso ela desfalcou o time, assim como outras do Corinthians, do time do Corinthians Audax. A Fabi Simões é uma delas, outras foram chamadas também. Mas enfim, o time tá meio desmantelado, mas continua mantendo a performance, ganhou de 3-0 aí. Hoje, né? Não, isso foi na terça-feira, hoje foi de 4. Hoje foi de 4-0. Você perdeu o finalzinho do gol, do jogo teve mais uma ali. Hoje foi a estreia do Corinthians feminino no Campeonato Paulista feminino, jogou contra o Centro Olímpico da Vila Guarani, aqui em São Paulo. Ganhou de 4-0 com gol da Grazi de novo, a Cacau fez um, a Amanda Brunner e a Dai fez mais um também. Né? Então jogaram bem de novo, marcaram 4-0, muito bem aí, parabéns para as meninas, que agora vai ter decisão muito importante aí no meio de semana. O Corinthians Audax, apesar de estar 100%, não é o primeiro colocado do campeonato, está em segundo lugar, porque tem um time que está indo melhor, que também está 100%, mas tem o melhor saldo de gols, que é o Iranduba do Amazonas, né? Iranduba. E essa quarta-feira vai ter o confronto entre os dois. O confronto de 100%. É, o confronto de 100%. E esse é lá, né? Vai ser lá na Amazônia, esse primeiro. Não, impressionante como essas meninas viajam, né? Jogou no meio da semana Sim, em Pernambuco, sim, voltou, jogou agora em Guarulhos e agora vai de novo lá pra puta que É, pariu. e pro calendário que a gente tá acostumado nos torneios masculinos, é um pouco engraçado o fato de que o Campeonato Brasileiro Feminino começou antes do que o Paulista. Tá rolando o Campeonato Brasileiro? Não, peraí, vou começar o Paulista agora, aqui no meio do Brasileiro. No meio do brasileiro. Sim. E são os três que o Corinthians vai jogar esse ano. O Paulista, o Brasileiro e depois a Libertadores. Feminino também. De novo, vale lembrar que futuramente uma das condições para se jogar a Libertadores é que o clube tem um time feminino. Sim. O Corinthians não só tem, como tá indo muito bem com ele. Muito bem. Tá? Até que a artilheira foi passear e mesmo assim o time continua metendo Claro, 3, 4. Continua goleando. né? Continua goleando. Muito Tira bem. o Jadson do Corinthians pra ver o que acontece. Não tira não, gente. As nossas goleadas Mantém, de 1 a 0 vão pro saco. Não tira não. Mas parabéns para as meninas, estão fazendo um excelente trabalho. Tenho confiança aí que vão lá para Amazonas jogar contra o Iranduba e vão mandar bem. Acho que a Gabi Nunes já vai estar de volta para esse jogo aí para ajudar. E é engraçado que vai ter 2 jogos seguidos contra o Iranduba, um lá, um cá. É quase que um mata-mata aí no feminino para decidir a liderança, mas os dois estão muito na frente. São 4 classificados para a próxima fase aí. E ainda tem muito campeonato para rolar, né? Bom, e vamos falar do próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Paulista. Vai ser no final de semana que vem. A gente não sabe ainda o adversário. Nem a data, nem o horário, nem o estádio. O Corinthians depende desse resultado do jogo com a Ponte, não é? Do Santos e Ponte Preta no Pacaembu vai ser o jogo. E aí, o que tem que acontecer para o time Corinthians pegar o Santos? O que tem que acontecer para o Corinthians pegar a Ponte Preta? O Santos o Corinthians não pega. Se a Ponte Preta ganhar, o Corinthians pega a Ponte Preta. Se a Ponte Preta empatar ou perder e o Santos ou a Ponte Preta passarem no pênalti, aí vai o Corinthians pega o São Paulo. Né? Então, se a Ponte ganhar, é a Ponte. Se a Ponte empatar ou perder, aí é o São Paulo. Independentemente de quem for, o Corinthians tem a vantagem, entre aspas, de ter a melhor campanha e jogar a segunda na Arena Corinthians. Então a gente sabe que pelo menos no próximo final de semana ele não joga na Arena. E se for contra o São Paulo, a gente ainda pode combinar com os caras jogar as duas na Arena. Né? Porque já fizeram isso. Eles falam que não é vantagem nenhuma, não tem nada demais. Então vem jogar as duas em casa aqui, sem problema. Bom, vamos encerrando o nosso podcast. Gibson, lembra pro pessoal as nossas redes sociais, por favor. Tem várias. Fora o Facebook, que tá todo mundo vendo a gente agora. A gente tem o YouTube, o SoundCloud, o Instagram e o Twitter. Olha só, hein? O cara tá decorando. Aí sim, hein, cara. Qual é o endereço dessas mídias sociais? O endereço todos eles é Irmandade Corintiana com TH, né? Claro. Como Corinthians e Deus quiseram. Só no Twitter quer mandar Timão, porque tinha limitação de caracteres, então foi mandar Timão. E eu queria aproveitar esse final de podcast aqui pra mandar um parabéns. 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 Pra nossa irmã corintiana. Pra irmã corintiana Lívia. Parabéns, Lívia. Que já participou aqui com a gente. Já esteve deste lado das câmeras aqui. Espero que ela venha novamente, que ela tem bons comentários sobre futebol, né? Ela sabe tudo, manja tudo. Conhece bastante do time. Parabéns, feliz aniversário pra você, Lívia. Maravilha, então. Vamos lá. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!